Bem-vindos a mais um episódio do Expresso Consciência. Meu nome é Liliane e a gente está numa série de vídeos esse mês chamado Start Consciente, para você que quer começar a ter independência financeira com estratégia e propósito. Esse é o segundo episódio da série e eu confesso que eu tenho um carinho enorme por esse assunto, porque há mais de 10 anos atrás, após ter trabalhado em projetos da área do petróleo, em pirólise, e entendido um pouco da onde vêm os plásticos, eu me fiz a seguinte pergunta: já que um dos maiores problemas ambientais é o plástico, como que a gente pode substituir esse material? Como que ele é feito? Da onde que ele vem? Por que a gente criou um mundo baseado num material tão tóxico, que não consegue retornar ao meio ambiente? E foi a partir desse questionamento que eu resolvi fazer minha tese de doutorado na área de engenharia de materiais, especificamente em polímeros, que são os plásticos, para entender como construir um material que fosse mais biodegradável. E a minha tese foi justamente sobre a fabricação de um plástico mais biodegradável e biocompatível, e a partir daí eu entendi, quais eram as características a serem avaliadas no material para que isso aconteça. E foi nesse processo que eu também entendi que o problema do plástico não está na embalagem, não está no descarte do plástico, não está na sacolinha que é jogada no oceano. Ele começa no modelo produtivo e principalmente na escolha do material desse modelo produtivo. E que a resposta para essa crise, ela pode estar exatamente onde ninguém está olhando, que é no campo, e no caso do Brasil, a parte do agronegócio. O Brasil, ele tem terra, ele tem clima, ele tem abundância na área agrícola e poderia estar produzindo bioplásticos de alto valor com base em resíduos que hoje são tratados como lixo, como o resíduo da mandioca, da cana, da casca do arroz, do milho, o bagaço de tudo basicamente. E é aí que o papo de hoje começa de verdade. Afinal, o Brasil, ele é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, mas também é um dos países que mais desperdiçam potencial da inovação no campo. Basicamente, a gente tem matéria-prima suficiente para dominar o mercado global do bioplástico, mas a gente continua importando plástico derivado do petróleo, feito em vários lugares. Então hoje a gente vai falar sobre o agro, mas não do jeito que você está acostumado a escutar. E no fim a pergunta que fica é justamente quem está lucrando com esse desperdício, porque não são os brasileiros. E quando a gente fala sobre sustentabilidade, muita gente vê o agronegócio como se fosse um inimigo. Mas a verdade, ela é mais complexa que isso. O campo, ele pode ser o maior aliado da nova economia regenerativa, se mudar o modelo. O bioplástico, por exemplo, ele pode ser feito do amido de mandioca, de milho, da cana, da casca de arroz, que são matérias-primas que o Brasil tem abundância e o mundo está sedento por alternativas ao plástico fóssil. Só que o Brasil, ele exporta cana e importa o plástico. Ele exporta a soja e importa a solução. E olha só esse dado, só em 2023, o mercado global de resíduos agrícolas, como a casca de arroz, o bagaço de cana e a palha de milho, foi avaliado em 17,6 bilhões. E deve chegar a quase 29 bilhões em até 2030, com um crescimento de 7,2% ao ano. Isso é só a matéria-prima. Então, assim, isso é uma parte do que a gente joga fora e também onde mora uma mina de oportunidades, que ainda a gente não conseguiu aproveitar. Porque imagina o que dá para fazer do lixo que vira matéria-prima. O mercado global do bioplástico, que é feito a partir desses resíduos, ele deve ultrapassar 100 bilhões até 2030. Então, são os 17 bilhões, que é o valor de mercado atual dos resíduos em si, e os 100 bilhões, que é o valor de produto final transformado. Então, com a tecnologia que já existe no Brasil hoje, inclusive, seria possível transformar cada tonelada de resíduo agrícola em bioplástico de verdade. Então, esse bioplástico ele acaba sendo biodegradável, de fonte renovável e com alto valor agregado. E é óbvio que alguns mercados precisam de plástico ainda derivado do petróleo devido a algumas características do plástico, mas em muitos mercados podem ser substituídos, Então, é um produto de ponta e ele tem uma cadeia limpa, basicamente. Então,
gera emprego local, gera autonomia territorial. Então, o Brasil, ele poderia estar liderando esse ciclo com tecnologia, com indústria, com impacto social, mas ainda existem projetos muito locais, né, de cooperativas, de bioindústrias, que vivem um pouco à margem, sem acesso, sem incentivo, sem estrutura. Mas isso está começando a mudar nas bordas, né? E é nessas bordas que talvez você esteja agora. Então, você que tem uma ideia, mas ainda não consegue esse caminho, você que trabalha numa empresa e sente que dá para fazer diferente, mais limpo, mais justo, mais estratégico. Você também que quer empreender com propósito, mas sem romantismo, com viabilidade, com retorno, com impacto de verdade, talvez tenha percebido que dá para criar um novo caminho, né? Com mais propósito, com retorno, com autonomia. E se você entendeu isso, talvez seja a hora de começar esse novo ciclo, né, da área dos bioplásticos dentro do agronegócio brasileiro. E o plástico biodegradável, ele tem algumas condições de fabricação, né, distintas do plástico tradicional. O plástico tradicional do petróleo, ele vem da nafta do petróleo, então é o refino do petróleo que gera os combustíveis fósseis, gás natural e a nafta. Essa nafta produz todos os polímeros que a gente conhece hoje. Então a gente criou um mundo dependente desse material plástico, só que sem pensar no fim de vida desse plástico. Então, sem pensar na regeneração desse plástico. E se a gente avalia o bioplástico, o fim de vida do bioplástico, ele é muito mais viável. Aí você pode até estar se perguntando, né? Mas existem plásticos que não são 100% biodegradáveis, ou bioabsorvíveis, ou biocompatíveis. Sim, é verdade, mas isso não é característica do material. Isso é característica da fabricação e da indústria, né, que produz esse plástico, que muitas vezes ele chama de bio, mas de verdade, assim, não é tão bio assim. Às vezes é uma mistura de plástico, às vezes é um compósito. O compósito é uma mistura de dois materiais para poder dar uma característica específica para aquele material. Então, não é que o plástico biodegradável tem problemas, é que o que chamam de plástico biodegradável não é tão biodegradável assim. Não é um plástico vindo 100% dos resíduos. Além do que, os resíduos agrícolas também têm que ser bastante bem separados, né? Ele não pode ter mistura com outros materiais. Então, tem toda uma análise a ser feita para identificar a biodegradabilidade desse plástico, para indicar a viabilidade desse plástico em certos setores e para caracterizar esse material para as distintas aplicações. E a importância de liderar projetos nessa parte de plásticos biodegradáveis é tão importante quanto a era da tecnologia. E a importância de entender sobre materiais um pouco mais regenerativos na natureza não é só proteger o meio ambiente, mas é justamente fazer com que essa matéria-prima retorne para o meio ambiente para ser usada como matéria-prima novamente. Então é importante a gente considerar novas alternativas ao petróleo e não só a reciclagem do petróleo, e não só processos produtivos que vão regenerar o fim de vida do plástico do petróleo. Porque se a gente muda na fonte, a gente não precisa mudar no fim de vida. Então, esse foi o segundo episódio da série e na próxima semana a gente vai falar sobre um cofre natural escondido no solo brasileiro. E por que esse cofre pode decidir o futuro do nosso planeta. E se esse episódio te deu algum insight, compartilha esse vídeo e deixa nos comentários a sua dúvida. Eu te vejo no próximo episódio. Até lá!